Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receber o servo do Senhor com as palmas para o nosso Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Deus é o fiel. Glórias a Deus. E nos deu a oportunidade mais uma vez estarmos aqui, reunidos para o adorar, para louvar e bendizer o teu nome. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Aproveitando que a igreja está de pé, abra a tua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 26, uma palavra bastante conhecida com a igreja. Glórias a Deus. Estava a madrugada buscando ao Senhor e o Senhor me deu esta palavra. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 26, a parábola da semente. Glórias a Deus. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus. A palavra do Senhor que diz assim: ele dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão, cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, metei-lhe logo a foice, para estar chegado, porque está chegado a Senhor. Para a glória a Deus poderoso, Deus, tens aqui, Senhor, a tua palavra. E eu peço, Senhor, esta noite, Jesus, fala comigo, fala com a tua igreja. Senhor, o Senhor conhece, Jesus da glória, o coração, Senhor, de cada um que aqui está. Pai da glória, Deus poderoso, nada somos, Pai, nada podemos, Senhor, Senhor meu Deus, que vamos berrar a serve, como iria andar a sua trabalho, declama, eu que ama a sua e cantorei a serve, uma se declama, uma sua e que não mágias, andar, que dormir, que não comer, que ração, uma resposta, cantorei, a sua e a mahai, Gopanaba sobre, cantorei de cantarabacé, como ele cantorei a sua miravilha. Senhor, fala conosco esta noite, Senhor. Alabaste, furioso, trabalhai. Pelo trabalhar, se a igreja pode se sentar. E realizar o Senhor com as suas palmas, com seu glória a Deus. Glórias a Deus. A palavra do Senhor, que o Senhor nos traz esta noite. Jesus Cristo, a multidão sempre ele falou em parábolas. Jesus Cristo, todas as vezes que reunia-se a multidão perante ele para ouvir a palavra, para ouvir os ensinamentos, ele ensinava, ele pregava em parábolas, ele estava dando exemplos em parábolas ao povo. Mas quando chegava no seu particular, na sua casa, com seus discípulos, aos discípulos, ele explicava as parábolas. Mas a palavra que nós vemos, se você prestar atenção nesta palavra, Jesus ele olha para o povo, Jesus olha para a multidão e há em Jesus uma preocupação com o povo. E há em Jesus uma preocupação com aqueles que ouviam as parábolas. E há uma preocupação de Jesus para nós, os nossos
nossos dias. Por quê, pastor? Você acha que Jesus não vê, não enxerga a tua peleja? Você acha que Jesus ele não está olhando para você quando muitas das vezes você com palavras, você com ação, você com atitude, muitas das vezes diz: não dá mais, estou cansado, não, isso acontece com todos menos comigo. Por segundo você diz: Senhor, não aguento mais. Quando você diz não aguento mais, em outras palavras você está dizendo: Senhor, eu estou a ponto de parar. Senhor, eu estou a ponto de desistir. Senhor, está difícil. Senhor, eu não estou aguentando mais. E Jesus Cristo, ele dizia: o reino de Deus é semelhante. O reino de Deus é assim como um homem lançando semente à terra, que dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Jesus ele olha para o povo, e Jesus sabe que no meio daquela multidão, alguns deles iam parar na caminhada. Jesus olha para a multidão e sabe que alguns deles iam desistir da fé, iam desanimar. Ia chegar o momento de dizer: Senhor, eu estou estacionando, eu estou parando. A luta está travada e eu não estou aguentando. E Jesus está dizendo: o reino de Deus é semelhante ao homem que lança a semente. Mas ele diz assim: que bom seria se o homem levantasse, dormisse, levantasse de noite ou de dia, e a semente já estivesse nascida. Jesus está dizendo em palavras para nós: que bom seria se nós aceitássemos Ele como Salvador, e fôssemos tomados da terra. Que bom seria para nós se nós aceitássemos Ele como Salvador, e Ele nos tirasse de todos os sofrimentos, de todas as dores, de todas as angústias. Que bom seria. Não corria o risco do homem desistir. Não corria o risco do homem se frustrar na caminhada. Não corria o risco de o homem perder a sua própria vida, a sua salvação. Estas palavras de Jesus: que bom seria se a semente fosse lançada, em poucas horas ela nascesse, crescesse, e estivesse já no ponto de ser ceifada, já estivesse no ponto de ser colhida. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio, irmãos. É por isso que Ele está sendo na raçuga, ela mastreve canta, falando desta maneira. Esse livre-arbítrio, muitas das vezes, nós vamos ser sinceros com a palavra de Deus. Muitas das vezes nós vamos desagradar o Senhor. É outra palavra que Jesus está dizendo. E muitas vezes nós achamos que estamos servindo a Ele, mas as nossas atitudes, em vez de nos conduzir a perto de Jesus, está nos conduzindo para longe dele. Glória a Deus. Era essa a preocupação de Jesus. Que muitas das vezes as nossas palavras, o que falamos, o que comentamos nos outros, o que comentamos em nossa casa, muitas das vezes, em vez de nos aproximar do Senhor, estamos nos afastando dele. É esta a preocupação de Jesus. Porque o homem é falho. O homem ele não consegue, por mais que luta, irmãos, para viver em perfeição, ele não consegue alcançar a perfeição de Jesus. Glória a Deus, aleluia.
perfeição dos apóstolos, que foram um homem como nós. E quando a palavra está dizendo homem como nós estamos dizendo a todos, jovens e mulheres, quantas vezes é para nós ficar em silêncio? Quantas vezes é para nós falar somente com Ele o que está acontecendo? Nós não conseguimos. Nós abrimos a nossa boca para desagradá-lo, para falar com pessoas que também não vai guardar o que você fala, vai espalhar na frente. Pessoas que muitas das vezes você podia ganhar para Cristo, mas a sua palavra não afasta de Cristo. Porque muitas das vezes somos assim. Porque muitas das vezes nós dizemos coisas lá fora que não era para dizer. Por quê, pastor? Porque nós somos testemunha de Jesus. E quando somos testemunha de Jesus, irmãos, nós somos vigiados. Nós somos foco. Muitas das vezes as pessoas olham para mim e para você e dizem: eu não vou na igreja, em vez de dizer: não, eu quero servir a Cristo como este homem, como esta mulher. Mas nós conseguimos dar um mau testemunho. Nós conseguimos falar coisas que desagradam a Cristo e desagradam as pessoas. E muitas das vezes, nós, em vez de nós aproximar alguém de Cristo, nós afastamos ele também, nós nos afastamos. Era essa a preocupação de Jesus. Jesus estava dizendo: que bom se a pessoa se sentasse em Bassuri, Amarabastaracanta, o reino dos céus, e fosse tomado, e fosse logo decantado, tirado da terra, porque a terra, irmãos, é o lugar da corrupção. Glória a Deus, aleluia. Sobre Babastébia. Quantas vezes, por tão pouco, nós dizemos: eu vou desistir. Quantas vezes, por tão pouco, nós não conseguimos firmar nossos passos ao terceiro trabalho, na presença do Senhor. Quantas vezes, por tão poucas coisas, nos afastamos de Deus. Mas o que acontece também, na maioria das vezes, por que não dizer todas as vezes, nós não conseguimos assumir a nossa culpa. Nós sempre temos que ir por culpa de alguém. Nós sempre temos que rebaixar ela, minha sogra, ela vai. Temos que colocar sobre alguém o fardo que é meu. Ao invés de dizer: não, eu estou decepcionado comigo. Então eu consigo ser perfeito. Eu não consigo se aproximar de Jesus. Eu não consigo ser um bom testemunho. Eu não consigo buscar Ele como preciso. Em vez de dizer assim, eu estou dizendo: não, o fulano é isso, o fulano é aquilo, o ciclano é isso, o ciclano é aquilo. É por a culpa porque eu sou em alguém. Muitas das vezes nós não assumimos. E a preocupação de Jesus é sobre isso em nossas vidas. Que nós precisamos, aonde for, aonde caminhar, ser um testemunho. Ele sabia, irmãos, o desafio que nós íamos enfrentar. Jesus, ele estava pregando para a multidão, mas ele sabia o desafio que a igreja ia enfrentar. O desafio que nós enfrentamos é permanecer todos os dias, quando Satanás se levanta todos os dias, para nos provar, para nos tentar, para tentar provar para nós que não vale a pena ser cristão, que não vale a pena pagar o preço, que não vale a pena estar na presença. Aleluia. Todos os dias Satanás faz reunião contra a igreja. Muitas das vezes você diz: mas quem eu sou tão pequeno, eu sou pobre, eu sou miserável. Se você fosse alguém que não tivesse valor, por que você está aqui esta noite? É porque Ele, com
todo o poder para dizer: Pai, desculpa. Ele disse: Pai, perdoa. Ele disse: vale a pena. Ele disse em outras palavras, quando ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Ele estava dizendo: Pai, mas na frente eles vão entender, ó Pai, o que eu estou fazendo. Agora eles não compreendem. Mas quando eles olharam a Suriana lá da Chaia para a mensagem da cruz, o que eu fiz por ele vai valorizar. Eles vão entender que o céu se preocupa contigo. Nós nascemos num mundo de pecado. Nós nascemos já concebidos em pecado. Mas já há um Deus do céu que se preocupa por nós, que se preocupa conosco. E quando Satanás se reúne contra você, contra a igreja, contra mim, também tem um exército para nos guardar. Porque, pastor, porque a Bíblia está dizendo que o Senhor, Ele está contra nós. Sacamos teus anjos ao nosso redor. Se nós dermos um passo, irmãos, os anjos estão contra nós. Ele vai à nossa frente, Ele vai nos guardando. Se eu venho para cá, o anjo está guardando. Se eu não passo para trás, o anjo está guardando. Mas em volta dos anjos, na minha redor, estão os demônios esperando na brecha minha, uma brecha tua, para nos tragar. E muitas vezes uma palavra nossa já não é uma brecha, é uma porta. E muitas das vezes nós sofremos por causa de nós mesmos, por causa que nós não conseguimos ser aquilo que Jesus deseja que sejamos. Glória a Deus, aleluia. Tem palavras que nós achamos que não vai. Tem problema que nós dissemos, mas traz para dentro da minha casa aquilo que não era para entrar. Porque, pastor, é brechas para Satanás, para os demônios entrar. Então você vigia dentro da sua casa. Não abra a boca e fala aquilo que você sabe que não pode. Ah, pastor, mas eu me arrependi. Irmãos, mas toda ação ela tem uma consequência. Toda ação ela tem uma reação. Você pede um perdão, você desce aos pés do Senhor, mas você vai ter que colher o que você plantou. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes nós não vigiamos. Muitas das vezes, irmãos. Por isso que Jesus está dizendo que bom seria se, em outras palavras, eu e você aceitasse Ele e fosse tomado para a glória. Para nós não pecar, para nós não errar, para não correr o risco dele buscar a igreja e nós ficarmos. Porque, irmãos, nós é canto da massa, todos os dias é luta, todos os dias é peleja, todos os dias é batalha. Você acha que o cristão, Satanás vai dar canto da massa descanso? Não vai. Todos os dias, Satanás luta contra mim, contra você. E Jesus está dizendo: a terra por si própria, ela produz a massa, a erva. O céu por si próprio, ele produz a salvação. Muitas das vezes, irmãos, nós não valorizamos quem somos. Muitas das vezes nós achamos que somos um qualquer, não somos. Glória a Deus. E você precisa dar valor em quem somos. Nós somos alguém que o céu se preocupa. Prova para mim, pastor. Quando Estevão estava sendo acusado, levaram Estevão ao cinema, levaram Estevão na maçuiana, só porque ele pregava a palavra. A Bíblia está dizendo que ele era cheio do Espírito Santo. E enterraram com aquilo. E quando Estevão está ali para ser apedrejado, Estevão olha para o céu. E quando ele olha para o céu, ele diz: eu vejo os céus abertos. Eu vejo o Filho do Homem,
acha em pé à destra de Deus. Aquele momento Jesus estava de pé para honrar o teu servo. Quando você valoriza o Deus que tu serve, o céu se coloca de pé por você. Não adianta que pessoa se levanta contra ti para te acusar, para te oprimir em palavras. Mas no momento em que você está na presença, sendo fiel ao Senhor, os céus estão em pé por ti. Glória a Deus, Senhor. Quantas vezes você estava a ponto de desistir, a ponto de parar? Talvez você dobrou o joelho dizendo: Senhor, é a última oração que faço. Mas quando você orava, veio o Consolador e tocou em ti. Em vez de você dizer: Senhor, é a última vez que eu oro, você disse: Senhor, me dê graça, Senhor, para eu vencer. Me dê graça, Senhor, para eu suportar. Senhor, está difícil sim, Senhor, mas em nome de Jesus eu vou vencer. Em nome de Jesus eu vou atravessar. Mas nós, muitas das vezes, irmãos, não conseguimos enxergar quem somos. Se nós não fosse nada, ninguém, por que existiríamos? Se nós não fosse nada a ninguém, como muitas das vezes as pessoas dizem, por que o Espírito Santo desceu? Será que o Espírito Santo desceu? Será que hoje ele está como ele estava no princípio? No princípio a Bíblia está dizendo que ele pairava sobre as águas. Quem já leu no princípio da Bíblia isso? E a Bíblia está dizendo que ele pairava sobre as águas. Mas você sabe qual era a incumbência do Espírito Santo? Era aprisionar os demônios que estavam nas águas. Será que ele está na mesma incumbência? Se nós fosse nada, se nós fosse ninguém, olha para você. Quantas vezes disseram que você não conseguiria? Quantas vezes apontaram o seu lar, a sua família? Você está aí hoje. Muitas das vezes derrama as lágrimas, mas quando a fé se põe de pé, e quando você se põe de pé, o exército se põe de pé contigo, e então aonde você for. Glória a Deus, Senhor. Muitas das vezes, irmãos, nós não conseguimos enxergar. Nós não conseguimos enxergar quem somos. Nós precisamos dar mais valor à nossa pessoa. Não sei porque Jesus está dizendo isso. Não sei porque a mensagem está vindo desta maneira. Você não é um ninguém. Você é alguém que chama a atenção de Deus. Você é alguém, quando você se põe de joelho, se põe um exército para lutar por ti. Mas você precisa entender que você precisa lutar, que você precisa decantar e que o exército precisa de você. Jesus ele não chama uma milícia de covarde, não. Jesus ele chama as pessoas que muitas das vezes diziam sofrer. Mas Jesus disse para mim, para você, na tua fraqueza que aperfeiçoou o meu poder. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes você tem palavras para repreender não só Satanás, mas todo o inferno. Mas você não abre a boca. Você aceita todos os problemas. Depois para dizer: Senhor, eu não estou aguentando, o fardo está pesado. E a minha Bíblia está dizendo para mim e para você que Ele não dá um fardo que nós não podemos carregar, ou que não podemos suportar. Muitas das vezes, Jesus ele permite algo na sua vida para ver se realmente você mudou. Jesus muitas das vezes permite o teu esposo te provar e você não está vendo. Mas Jesus ele está provando o seu coração.
tinha paciência, não isso, não aquilo. Eu saí do céu, você não trabalha, e abre a boca e fala que não deve. Mas nós, como negócio cristão, nós temos que medir as nossas palavras. Nós temos que medir o que falamos. Nós temos que medir o que pensamos. Glória a Deus, Senhor. E acima de tudo, nós temos que medir como agimos, porque nas nossas ações, outros vão ver, outros vão enxergar. E essas ações, ela pode ser para mim e para você algo bom, como também algo ruim. Como assim, pastor? Porque se nessa ação eu estiver sendo provado e eu agir diferente, agir como cantarabás, afastar o Senhor de mim, ou alguém vê o que eu fiz e eu não fiz algo bom e essa pessoa se escandalizar em mim, nós precisamos, irmão, nós somos cristãos, nós somos, eu costumo dizer, nós somos espelho. Muitas das vezes as pessoas dizem, não, o altar da igreja é espelho. Quando a Bíblia a pessoa diz o altar da igreja, a pessoa está dizendo dos pastores, dos obreiros da igreja. Não, nós cristãos somos espelho. Aonde passamos, ele não pode ofuscar. Aonde passamos, ele amará a sua, ela vai. Ele tem que estar limpo, polido, para quem olhar para você. Olha, baixar a bacana da baixai. Olha e dizer, ali vai o homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai uma pessoa sincera. Quando abre a boca, ela vai, o inferno vai descer calado. Mas nós, muitas das vezes, agimos o contrário. Mas nós, muitas das vezes, agimos como se não conhecêssemos a Deus. Olha, eu vou falar algo para você. Jesus está tocando em meu coração. Se você quiser, você pode buscar o que eu vou dizer. Por que Nicodemos foi pego Jesus de noite? Nicodemos era um dos príncipes. Nicodemos era um sumo sacerdote dentro de Israel. Ele era um sacerdote dentro de Israel. Nicodemos, ele foi pego de noite com Jesus porque ele dizia: o povo não pode me ver tendo como Jesus. Sabe por quê? Porque ele prezava que ele era dentro de Israel. Ninguém via Nicodemos de qualquer maneira nas ruas. Quando Nicodemos passava nas ruas, as pessoas reverenciavam quem ele era. As pessoas olhavam, os pais olhavam e diziam: o homem assim, eu quero para casar com minha filha, porque é um homem sem mancha, é um homem sem mágoa. Glória a Deus, Senhor. Quantos pais olhavam para Nicodemos e diziam: eu quero que o meu filho seja como ele. Nicodemos, ele não saía vestido de qualquer forma da sua casa. Nicodemos, ele se preparava como sacerdote. Ele vestia como sacerdote. Nicodemos, ele tinha a barba comprida. Ele passava na sua barba um unguento precioso, que aonde ele passava o cheiro, irmãos, ele cantava, se encanteava. As pessoas, se agradavam com aquele cheiro. Na cabeça de Nicodemos ia uma mitra, ou chamado Kipá, escrito santidade. Santidade é o Senhor. Então quando alguém vinha, irmãos, é como eu estou de frente do meu Márcio. Se ele virou para cá, se ele Nicodemos, eu parava de lado dele, eu abaixava a cabeça para reverenciar o homem que ele era. Mas ele achou que era maior do que o meu Senhor. Ele foi ter de noite com Jesus. Ele aprendeu como servir. Ele aprendeu como adorar. Eu não sei porque Jesus está falando assim, mas muitas das vezes nós achamos que nós somos insubstituíveis. Nós achamos que negando a basuriana da baixada, se eu não fazer a obra, a obra para.
porque não haveria problema se nós fôssemos se arrancando ao semeador, semeasse, e arrecomendava, e dormisse, e quando amanhecesse, ele olhava a erva, já estava pronto para a colheita. Que bom seria, Jesus está dizendo, não haveria trabalho, não haveria luta, não haveria preocupação de eu e você parar. Mas quantas vezes o inimigo se levanta para querer fazer eu e você desistir, para querer fazer eu e você parar. Muitas das vezes nós endurecemos o nosso coração e até pensamos, e por segundos nós dissemos, eu não vou mais. Mas de repente começa o Senhor a tocar em nós e dizer, não pare, continue. Você acha que se Jesus ali no Getsemane, quando ele orava ao Senhor, ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus, ele estava falando como um homem. Ele estava, por quê, pastor? Porque ele é Deus, e como Deus, ele estava sentindo a dor que ele ia passar. Mas como homem vem medo. Mas quando ele fecha os olhos, ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quando ele abre o olho, ele no olho não enxerga como eu e você, só o mato, só a relva, só as pedras, não. Quando ele abre o olho, ele vê uma igreja. Ele olha a luz à frente. Ele olha para esta igreja. Ele olha para o seu lar, ele olha para o meu lar, ele olha para a minha vida, ele olha para a minha família, ele olha mais para os meus caminhos. E muitas das vezes, nós olhando ali, ele via que ele ia tropeçar, que ele ia dizer, Senhor, eu não aguento mais. Ele ia ver uma demanda pela baixa, ele viu a igreja sendo acusada, ele viu a igreja sendo perseguida, e ele disse, Pai, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele viu anos à frente, ele viu nós aqui hoje. Você entendeu um prego, passa tantas coisas na sua cabeça. Muitas das vezes as pessoas entram na igreja e dizem, por que eu estou nesta igreja? Por que eu estou aqui? Tem tantas igrejas assim, mas por quê? Irmão, sim, eu digo, tem tantas igrejas, mas o Senhor, não sei porque Jesus fala assim, mas é porque Jesus quer você aqui, é porque Jesus quer você nesse exército. Esse exército precisa de dentro da Bíblia, de homens e mulheres de coragem. Glória a Deus. Mas Jesus disse, essa erva, a terra por si, ela produz, mas produz primeiro a erva, depois os ramos, depois a espiga, depois os grãos, e quando o grão já se mostra pronto, aí mete a foice, porque já é chegada a hora da ceifa. Será que como Jesus está olhando para nós agora? Será que Jesus olhando para esta palavra? Será que Jesus está olhando para nós agora? Ele está nos vendo como uma relva? Ele está nos vendo como um broto? Ou Ele está nos vendo como uma espiga? Ou Ele está nos vendo já como uns grãos, já pronto para a ceifa? Que nós possamos dizer que estamos prontos para a ceifa. Glória a Deus. Mas esse é o provedor, Jesus, você fala agora. Será que estamos prontos para enfrentar, encarar Ele? Porque quando o nosso corpo padece aqui, os nossos planos a se levar em algum lugar. Você já Glória a Deus, aleluia. se preocupou com isso? Porque muitas das vezes nós vivemos como se fôssemos viver para a semente. Outras das vezes vivemos como que não se preocupasse com o nosso corpo, com o nosso espírito. Como assim, pastor? Porque o corpo, se Jesus voltar individualmente para mim ou para
ele vai para baixo da terra. Mas a luta não acaba aí. Não pensa você dizendo, não, se eu morrer hoje acabou. Não acabou. Isso é Bíblia, não é eu. Mostra para mim, pastor. Você conhece a história de Lázaro e do rico? O rico, você presta atenção que a Bíblia não se preocupa nem em dar nome a ele. Mas por que o servo de Deus deu o nome Lázaro? E a Bíblia está dizendo que os dois morreram. Mas quando eles morreram, o rico, ele se deparou já no Hades. Ele já se deparou com o fogo, ele já se deparou com o calor. Lázaro, ele se deparou com o descanso. Será que se nós hoje, Jesus hoje voltar para nós, será que aonde nós vamos estar? Será para que lugar? Qual é o lugar preparado para a nossa alma? Será que nós estamos preparados para estar no seio de Abraão ou no paraíso? Ou será que tudo que enfrentaremos será o Hades? No Hades não há sossego. No Hades, que muitas das vezes as pessoas não se preocupam em viver uma vida reta, temente, obediente a Cristo. Mas quando está à beira da morte, pede, Senhor, tenha misericórdia. Que ninguém consegue ir para o inferno. Ninguém, eu acredito que ninguém, a não ser esses que não sabem como que é, porque Satanás engana. Esses que vivem no satanismo, nas macumbas, nessas obras. Satanás engana ele, que depois que ele morrer, ele vai ser assim lá no inferno. E não é. Então eles são enganados, eles são iludidos, achando eles que quando partir daqui, vai ter um descanso lá. Mas nós que conhecemos a Cristo, a Bíblia, sabemos que no inferno não tem descanso, no inferno não tem paz. Mas quem morre em Cristo tem e vai para o paraíso. E quando está no paraíso, ali ele espera a igreja. Eu acredito, você pode ler a Bíblia, no que eu vou dizer, você vai entender. Quantas pessoas hoje você já viu? Eu já vi algumas pessoas dizerem, eu fui ao céu, fui arrebatado, eu fui ao céu, eu vi a grande mesa, eu vi os servos do Senhor sentados à beira da grande mesa, esperando a igreja. Você não acredita nisso, pastor? Não. Não estou dizendo que Deus não pode arrebatar um servo fiel e mostrar coisas a eles inefáveis. Porque Paulo, porque Pedro foi arrebatado, João foi arrebatado, eles foram ao terceiro céu. E lá Paulo mesmo diz, conheço o homem, se na carne não sei, se no espírito também não sei, mas foi arrebatado ao terceiro céu. E lá ele viu coisas inefáveis, que algumas delas não é lícito falar ao homem. Mas por que, pastor, a grande mesa? Porque então, por que Jesus está dizendo que aquele que morre em Cristo vai para o seio de Abraão ou o paraíso? O paraíso está onde, pastor? Quando aquele decanta na base que estava pregado ao direito de Jesus na cruz, já ele olhou para Jesus e disse, se camará rei, lembra de mim quando eu entrar no teu reino. Jesus olhando para ele, rebaixava a cantarabá. Jesus disse assim, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Jesus estava dizendo, hoje mesmo, você vai estar no seu descanso. Você vai ter um descanso na suranda, na baixada que nunca teve. Mas de nós, irmãos, Jesus, a preocupação dele era o que nós íamos passar. Nós temos que frear a nossa língua, porque a nossa língua nos leva à condenação. Nós temos que medir o que falamos, porque a minha Bíblia, a tua Bíblia está dizendo, ai daqueles que tocam num dos meus pequeninos, ai daquele que toca num dos meus ungidos. Irmão, não é camanaia. Muitas das vezes as pessoas acham que tocar é só se chegar e segurar, é só
sua índole. A língua, muitas das vezes, quer destruir para as pessoas quem tu és. Aleluia, glória a Deus. Mas ela não destrói a você, ela destrói a mim, se eu não vigiar. Se eu não medir o que eu falar, se eu olhar para as pessoas e dizer no mercado, estamos na mesma terra, estamos no mesmo barco. Não, irmãos, nós podemos estar no mesmo barco, mas as nossas vidas são diferentes. Jesus chamou eu e você de ungido. Ungido não é só quem toma altar, ungido não é só pastor, não é só diaconisa, missionário, não. Ungido é quando ele me pega pelas mãos e diz: hoje, a partir de hoje tu és meu, a partir de hoje nós caminhamos junto na baia. É um chão. Ela confirmada é sobre o ombreiro da igreja, na presença da igreja, quando derramamos o óleo. Mas ela é a unção de Cristo, ela é o chamado. Foi Jesus que te chamou desde o ventre da tua mãe. Foi Jesus que se preocupou em te dar vida. Foi Jesus que se preocupou em te cuidar, em te guiar até aqui. Então prestamos atenção, porque muitas das vezes nós achamos que estamos falando contra um homem qualquer, uma mulher qualquer. Eu já disse hoje que nós não somos um qualquer. Nós somos preciosos. Nós somos comprados com sangue puro, com sangue carmesim. Se você não dá valor em quem tu és, então tu não dá valor no sangue que foi derramado por ti. Você não dá valor a Basuriana, como aquele soldado veio com a lança, me furou no lado direito de Jesus. E quando ele puxa a lança, a Bíblia está dizendo que saiu a sua última gota de sangue misturado com água. O sangue que lava, o sangue que purifica, o sangue que sara. E a água da frente, a água da vida, para purificar de todos os pecados, está sobre ele. É ele, que deu a vida na cruz por ti. Glória a Deus, Senhor. Glória a Mas Deus. muitas das vezes, irmãos, nós não conseguimos dar valor a quem Jesus é. Por quê? Porque eu não dou valor a quem eu sou. Vamos olhar mais para nós. Se as pessoas que estão ao seu redor não te dão valor, não é o que Jesus diz de você. Não. Jesus, ele não olha para você e chama você de qualquer. Não. Jesus chama você, chama eu de filho. Olha para seu filho agora. Você olhando para seu filho, você fala que ele não é nada, que ele não é ninguém, que ela não é ninguém. Nós não somos assim. Eu olho para meus filhos e digo: eles são servos de Deus. Eles são promessas de Deus. Se é promessa, então não é qualquer. Você olha para seus filhos, você diz: é uma promessa de Deus. Então nós não somos qualquer. Eu quero dizer isso, pastor. Se Jesus olha para mim, para você, me chama de filho, é porque eu e você não somos um qualquer. E se eu crer na palavra, se eu crer no que Jesus está dizendo hoje para mim e para você, aonde eu passar, Satanás vai se inquietar comigo. Satanás, o inferno vai se levantar contra mim, contra você. Mas olha, sabe por quê? Ele vai se encantar
usar, o que a minha casa é, o que os meus filhos são, o que o meu esposo ou minha esposa é. Se estamos no mesmo barco com Jesus, não somos um qualquer. O vento vai se levantar, as águas vão se levantar, mas com uma palavra elas vão ter que apertar, com uma palavra o vento vai ter que parar, e o barco vai caminhar, abaçurando a baia, se não for abaixar a campa da baia, para o momento da igreja. Mas enquanto aqui estiver, enquanto aqui você estiver, o teu barco não vai afundar, o teu barco não vai naufragar, porque Ele está contigo, o Senhor está guardando, o Senhor está protegendo, está livrando. Mas nós precisamos entender quem Ele é e quem eu sou. Teve um momento que Ele disse, o Senhor Jesus, você presta atenção que Ele sempre se preocupou com a sua igreja, Ele sempre se preocupou com o seu povo. Irmãos, desde quando Jesus nasceu, Ele teve que fugir. Enquanto Ele estava em carne, Ele teve que fugir. Ele nasceu já fugindo para o Egito, Ele nasceu já fugindo para ali, para cá, para lá. Mas uma coisa é, quando Ele morreu, quando na cruz Satanás achou que tinha vencido Ele de Jerusalém, Jerusalém, assim como a galinha trabalha, protege os seus pintainhos, eu sempre quis proteger você, eu sempre quis guardar você, Jerusalém. E Satanás insistiu contra a igreja. Enquanto ele estava como um homem, ele fugiu, mas depois que ele morreu e ressuscitou, ele olhou para Satanás, cheira basura da baia, e disse assim: Arabaia, me comará basura. Ai! Ele olhou para Satanás no inferno e disse: ai, daquele que tocar em mim os meus ungidos. Ele disse: Satanás, como homem eu fugi. Eu fugi porque eu não podia naquele momento te repreender, porque tinha um propósito. O propósito era vencer você na terra, para mostrar para a minha igreja que é possível viver como um homem, é possível viver na terra, é possível passar por cima do pecado, é possível levantar a Rabasturiana, vencer o pecado e ainda ir para o céu. Mas agora, Satanás, tu sabe quem sou. E tu sabe quem eles são. Ai, diante de vocês que tocarem neles. Mas já você precisa entender que nós não somos um qualquer. E a palavra do Senhor, ele disse que bom seria se nós aceitássemos Ele como Salvador e não enfrentasse essa luta que enfrentamos. A palavra é essa. Muitas das vezes nós aceitamos Jesus porque nós achamos, não, os problemas agora vão acabar. Não, agora eu aceitei Jesus. Não, agora eu não vou viver mais as lutas que eu vivia. Não, irmãos, você está enganado. Não, nós vamos ter luta, nós vamos ter peleja. A diferença que é melhor é que Jesus vai nos dar graça, vai nos dar força, vai nos ensinar a passar por cima de tudo. Não é para eu e você desistir. A luta não é para nós desistirmos, a luta é para aprimorar a nossa peleja, a nossa batalha, o conhecimento, o entendimento da palavra do Evangelho. Glória a Deus! Nós precisamos ter vida. Não são as circunstâncias que me faz parar, não. Não são os problemas que me faz parar, também não. Pastor, mas tu não sabe o que eu enfrento? Não sei, na verdade. O que nos faz parar, você sabe o que é? É a nossa inconstância de orar, a
a nossa inconstância de buscar, a nossa inconstância de vigiar o que falamos, como agimos, esta sim nos faz parar. Mas enquanto nós estiver orando, enquanto nós estiver jejuando, enquanto nós estiver buscando, enquanto nós tiver sinceridade com Cristo, sinceridade com a igreja, sinceridade com o corpo da igreja, aí sim nós não vamos parar. Mas se nós deixarmos de fazer isso, nós vamos ficar viável a Satanás. E a primeira luta que vem, nós vamos acabar parando. Quantas pessoas, para me encerrar, não vou falar mal, vou falar um testemunho de um homem que foi o meu pastor. Um rapaz novo ainda, da época, quando Deus deu a igreja para ele cuidar. Ele pegou uma igreja com tanto problema. Ele pegou uma igreja com tanta luta. Sabe por quê, pastores? Porque todos que ali, que ele pegou para cuidar, tinham acabado de aceitar Jesus como Salvador. Era um lugar onde eu nasci na fé. A Bíblia está dizendo para nós: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, ali eu falava, eu brincava muitas vezes. Eu falava, olha, neste lugar Satanás anda de a pé. Irmãos, porque tantas coisas erradas aconteciam, tantos pecados, irmãos, tantas traições. Mas Jesus chegou ali. Jesus chegou ali, irmãos, e começou a salvar. Jesus começou por aqueles que muitas das vezes as pessoas diziam: este não vive mais um ano, este vai ser tragado, olha como ele vive, uma hora dessa alguém vai matá-lo. Jesus disse: não, ninguém vai matá-lo, eu vou resgatar ele para mim. E Jesus começou, estava eu aqui no altar esta noite, e Jesus, irmãos, começou a fazer a obra ali. De repente, irmãos, no culto que começa, que era na varanda, Jesus prepara uma casa de oração. A casa de oração, irmão, que era para ser um armazém, ali agora é a casa de oração. Irmãos, aqueles que pecavam, que erravam tanto, eles tinham compromisso de 5 anos estar na igreja. A igreja está lá até hoje. O pastor Rafael conheceu a igreja, mas é uma época, uma igreja meditada, uma igreja de vermelhão, um piso de vermelhão. Tem um lugar lá que eu andei como era da súbia. Eu dobrava meu joelho, que era o cantinho do fogão a lenha que tem lá dentro. E ali, os crentes entravam em oração às 5 da tarde. Levantava na hora das oportunidades. Glória a Deus, E aleluia. Jesus colocou aquele pastor, um menino ainda, com pouca idade, mas com grande responsabilidade e com foco maior. E Jesus operava um milagre. Jesus curou câncer. Chegou uma vez ali, irmãos, um rapaz que era uma sua medicina condenou ele, mal nada. Ele chegou com hepatite B no fígado, ele chegou com câncer e ele estava também com AIDS. Ele passou naquela noite que ele chegou ali, Jesus tratou naquele lugar, Jesus curou ele dessas enfermidades. Ele foi para Campo Grande e fez os exames, estava curado para a glória de Deus. Este foi um dos que Campo Grande. O meu sogro estava na basura, com câncer de próstata também, já teria que passar pela cirurgia. Jesus chegou ali e disse: eu curo hoje, eu liberto hoje. O meu sogro está lá com 78 anos, está bem, a próstata está bem, porque Jesus curou. Glória a Deus, Senhor. Eu sou mais velho do que esse pastor. Hoje ele está com 39, né? O seu irmão está com 40, 39, né? Ele está com 39 anos. Mas isso foi há quase 15 anos atrás, quando eu aceitei Jesus. Agora eu falo para você, o que me dói na alma. Irmãos, quantas vezes eu passei madrugadas de oração com ele. Nós íamos para o monte às 10 da noite, nós saímos às 4 da manhã, cheio da glória. Ele dizia: homens, não parem de orar, não parem de jejuar. Irmãos, ele estava nas casas, ele estava induzindo o povo a orar, o povo a jejuar, a buscar. Satanás pegou ele por onde ele não espera.
escravo, pela vaidade, e começou a colocar no coração dele. Estou falando um mau testemunho para você que muitas das vezes está pensando em parar, está pensando em desistir, ou você está pensando, dizendo, eu não paro jamais. Será que você só não para se você continuar orando, se você continuar buscando? Ele foi então, irmão, deixou ali, foi para Campo Grande. Irmãos, que de bens aquisitivos, de dinheiro, foi dirigir uma igreja grande em Campo Grande, sim, uma bênção de Deus. O que me admirei que uma vez, depois do culto, eu dirigi a igreja num bairro e outro, e ele passou em casa para tomar um café com a gente. Ele disse, eu não entendo. A esposa dele chama Graciela, ele falou assim, eu não entendo a Gra, como ele chama ela. Ele disse assim, irmãos, eu oro o tempo para me deitar. A Gra está orando quando eu já vou orar. E muitas das vezes eu acordo 2 ou 3 vezes, eu não sei aonde ela acha palavras, Paulo. Irmãos, um homem que passava a madrugada inteira orando, buscando, está dizendo, eu não sei aonde ela acha palavras para orar. E o diabo enganou. Deu um trabalho para ele, tirou ele da igreja, tirou ele do campo, da cidade, que é onde ele fazia obra. E hoje ele está lá parado. Ele deixou de fazer a obra porque ele disse, eu preciso cuidar da minha família. Os filhos que viviam em santidade deixaram a santidade. Está ele e a esposa sem ministério, sem oração. Porque ele diz, muitas das vezes eu chego tarde, cansado, eu tenho que levantar cedo. Para você ver o que Satanás faz. Eu não sei porque Jesus já está falando isso para mim e para você. Mas Jesus ele não fala algo que não é para nos alertar. Você vigia aonde está o seu coração, o que é mais importante para você. Tenha o seu tempo, a sua comunhão com Cristo. Glória a Deus. A última vez que eu vi ele, que eu fui lá na fazenda, irmãos, ele deu o Pai do Senhor, porque eu cumprimento. Não sei se foi legal, eu falo, mas eu tenho no meu coração e coloco para que. Porque eu sei quem eu era, quem eu fui no passado, e eu sei que eu não mereço o que estou vivendo hoje em Cristo. Não é que eu me humilho falando isso, não, é que eu reconheço as minhas fraquezas, a minha pequenez, e sei quem sou. Eu sempre disse para Ana, irmãos, porque eu sempre admirei aqueles homens. Irmão, para basúria, ela bastei. Podia ser onde for a enfermidade, eles estendiam as mãos e diziam, sai em nome de Jesus. E não tinha que sair. Agora hoje eles não podem erguer os olhos na frente, porque eles são envergonhados. Irmão, não deixe Satanás te envergonhar. Não importa a luta que você passa, o momento da bênção vai chegar. O momento das portas se abrir vai chegar. Satanás vai ter que entender que você é homem, mulher de Deus. As portas, a prosperidade vem, mas se não vir, permaneça da mesma maneira em Cristo, porque a maior bênção para nós é saber que o meu e o teu nome está escrito no livro da vida, e a igreja diz glória. Eu vou falar para você. É coisas minhas. Muitas das vezes eu tenho vergonha de conversar com eles porque eu não tenho palavras. Eles também não têm palavras comigo. Não sei igual eu falei para Ana. Eu preciso orar a Deus para Deus falar comigo o que está acontecendo. Porque eu penso assim, qualquer palavra que eu dizer vai ofender, porque muitas das vezes outros disseram que eu ia parar, que eu ia desistir. Me viram, irmãos, cantando a basura lá você. Não cantava, uma vez nós estávamos cantando no canto. E um desses irmãos que eu admiro disse, olha, eu vejo você espancando a sua esposa, eu vejo você assim, desviada da fé. Não repreendi ele, não. Não era testemunho. Eu fui lá para meu jardim e comecei a chorar.
E disse: Deus, conhece, nem antes de eu vir para a tua presença eu fiz isso. Porque eu nunca estendi as mãos contra a minha esposa. Eu disse: não é agora que eu conheço a tua palavra, eu vou fazer, Senhor. Mas que o Senhor tenha misericórdia. Se o Senhor mostrou para ele isso, Senhor, livra de mim, Senhor, para que eu não venha ser esta pessoa. Mas se o Senhor viu que eu vou ser, então me leve antes. Mas se é da carne, Senhor, desejo logo, perdoa eu, Senhor. Não sou melhor do que ninguém, irmão, mas eu sempre tive no meu coração a humildade de reconhecer quem sou. E quando nós reconhecemos quem somos, nós agradecemos ao nome dele, porque nós somos pó. Mas o pó hoje é chamado de filho. E filho tem um lugar na mesa do Pai. Que o Espírito Santo fale melhor no seu